Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham neste momento. Que a confiança em si e em Deus esteja conosco neste momento. Que possamos direcionar nossos pensamentos para o tema com o qual nós escolhemos para tratar esta noite. Um tema desafiador. É o mais desafiador, vamos dizer assim, porque ele implica num encontro, ou num autoencontro conosco, e do que normalmente se tem propagado em relação ao que é fé. E nós escolhemos a palavra não fé, mas confiança, porque nós vamos partir exatamente do conceito de fé no sentido de confiança. E para chegar à entrega, obviamente nós vamos tentar aqui chegar a um conceito do que é confiar e do que se propaga como sendo, né, a fé. Claro que partir do pressuposto de crença seria apenas acreditar. Acreditar que eu existo, que você existe, que nós estamos aqui nesse momento, que é palpável, que nós estamos existindo neste momento, ou até mesmo nem damos conta disso, né? Às vezes nós não usamos os nossos sentidos emocionais, mas o nosso intelecto. Estar presente aqui nesse momento, nessa confiança mútua do que se está falando, se está tratando sobre um tema, e ao mesmo tempo a confiança de vocês em ouvir, e ao mesmo tempo nessa audição poder então retirar, extrair daquilo que é bom para a nossa existência. E ter fé, ter confiança em si, nós normalmente entrego a Deus. Será que a gente entrega mesmo a Deus? Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Momentos que vêm e de repente nós não estamos preparados, ou estamos preparados, ou estamos confiantes. Falar em confiança, né, normalmente nós dizemos, eu confio porque eu vim aqui para essa instituição de carro. Eu confiei porque eu dirijo, eu sei dirigir, mas eu confio no tráfego do que está acontecendo. Isso aí normalmente a gente dirige um carro automaticamente e não se dá conta que de repente a gente pode ter, não é, um deslize ou algo ocorrer que venha a perturbar o nosso dia. Enfim, o que é confiar? O que é estar numa vibe diferente, que normalmente não é essa que nos controla ou que nós queremos controlar? Será que quando a gente quer controlar fatos, acontecimentos, ou prever o que vai acontecer ou deixar de acontecer, nós estamos nos entregando, nós estamos confiando em si e num Pai Celestial? Fé vem de fides, do latim, quer dizer fidelidade. E para ter fidelidade a si e ao outro, e consequentemente a Deus, eu preciso me relacionar. E conforme nos diz Haroldo Dutra Dias, fé para ele é relacionar-se. Como assim? Como eu me relaciono comigo mesma? Qual a relação que eu tenho comigo? Eu confio em mim? Quando eu afirmo que vou fazer algo, eu realizo? Eu tenho uma palavra de que realmente eu vou fazer aquilo? Nós temos confiança naquilo que nós projetamos, naquilo que nós planejamos, do que vai acontecer daqui a pouco, ou do que vai acontecer amanhã ou depois? Nós temos confiança em uma prova que a gente vai ser submetido na escola, ou enfim, no emprego que a gente vai conseguir? Ou nós temos confiança nos relacionamentos
Ontem foi o dia dos namorados, então confiar no namorado, quem confia no namorado, no companheiro, na companheira? Confiar é relacionar-se. E para que eu possa então construir essa confiança no outro, eu preciso confiar em mim. Eu preciso mais do que acreditar. Não é só uma crença. Aliás, por crenças limitantes, nós passamos a agir de determinadas formas porque nos disseram que nós não seríamos capazes de realizar. E quando nós não somos ou não temos essa convicção de que nós somos capazes, nós somos autores, construtores da nossa vida, da nossa existência, dos fatos, e que nós vamos passar por determinados acontecimentos, ou mesmo não, nós já pré-estabelecemos que não vai dar certo determinada coisa. Se nós já partimos então de uma crença limitante, que algo não vai ser atingido, de que eu não vou conseguir, ou que vai acontecer o caos, ou de forma trágica, tudo não vai ser bem sucedido, eu já pré-estabeleço uma crença limitadora, portanto não vai se realizar. Como nós estávamos em sala de aula e estávamos ministrando uma aula sobre escrita, sobre o processo de escrita, e a aluna diz, professora, escrever é para somente os grandes escritores, os que têm um dom. Eu não tenho o dom de escrever. E nós exatamente tentávamos modificar, deslocar-se essa autoimagem do que é uma crença limitante, de que apenas quem escreve é o que tem dom. Será? Será que não podemos desenvolver? E se nós já pré-estabelecemos que não vamos conseguir, que não somos capazes de conseguir enfrentar uma dificuldade, se nós não já pré-estabelecemos que nós não vamos conseguir enfrentar um abandono, uma separação, se nós já pré-estabelecemos que nós somos coitadinhos, vítimas de dificuldades, de sofrimento, os mais diversos. Então, se nós já partimos dessa crença limitante, nós não transportamos as montanhas das nossas vidas, das nossas existências. Se nós, então, qual o primeiro passo? Trabalhar essa crença limitante, ou crenças limitantes que foram nos repassadas, ou que nós construímos, ou que nós consolidamos ou cristalizamos em nós mesmos e não fomos ou não nos deslocamos ou não fizemos absolutamente nada para sair desse script pré-estabelecido de personagens que apenas vamos, como marionetes, estabelecer um comportamento que foi ditado pela sociedade e pelo outro. Muitas vezes aquele outro que até achava competitivamente que nós não seríamos capazes de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Então, a fé, conforme Jesus diz, transporta montanhas. E quando Jesus diz a fé transporta montanhas, ele estava se referindo a que montanhas? Seria um monte físico? Não, seria uma montanha que existe dentro de nós, porque ele mesmo diz, em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada seria impossível. São palavras de Jesus. Nada seria impossível. Ou seja, quais são as montanhas que nós devemos, ou que aparecem nas nossas vidas? As várias dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as nossas paixões orgulhosas. Essas são as verdadeiras montanhas que se fazem presentes nas nossas vidas e que de repente a gente
se acomoda, vai para uma zona de conforto porque a gente não trabalha a confiança em si. Mas aí disseram que eu tinha que ter confiança em Deus, que eu tinha confiança na providência de Deus. Disseram. A sociedade cria, na verdade, ela não estabelece o que é a fé efetivamente, mas uma crença. E a gente entrega como se fosse assim, eu não vou fazer absolutamente nada que tudo vai acontecer. Será? Ajuda-te que o céu te ajudarás. Não é simplesmente cruzar as mãos e a vida passar. Porque o medo, inclusive, a falta de confiança leva ao medo que paralisa. Porque quando a gente não quer enfrentar uma determinada dificuldade, elas vêm, elas se tornam. E quanto mais a gente fala, mais a gente comenta naquele problema que nós temos, mais ele vai crescendo, vai se tornando um iceberg, vai se tornando cada vez mais volumoso e de repente a gente é tragado, é engolido e é levado por esta onda. Quando nós estamos, então, quem não sabe nadar, sabe disso, como eu não sei nadar. Quando vai, então, a uma praia ou a um rio, enfim, a uma piscina, mergulha porque não tem confiança, não tem entrega. O rio, quer dizer, quando você afunda, é porque você está muito pesado. E eu, obviamente, estou pesado. Quando eu dou um mergulho, eu pesada, não confio na capacidade que é levitar. Por isso que um corpo morto, ele levita no rio, porque ele já está entregue. Quando nós nos entregamos aos acontecimentos da vida, e a gente tem essa plena confiança naquilo que nós somos e fazemos, essa capacidade de confiar, porque nós estamos em sintonia, numa vibe de Jesus e da espiritualidade. E aí é quando chega ao ápice. Como nos diz Haroldo Dutra Dias, é o TOEFL, é o exame mais difícil de passar, de ser aprovado. É na entrega. É quando então nós chegamos a esse estágio de entrega total. Isso não depende mais de mim. Agora é entrega. E entregar-se é baixar a ansiedade, porque quando eu estou muito ansioso para conseguir algo, eu não estou confiante, eu estou com medo de que não aconteça, que não suceda exatamente como eu achei que deveria ser. E é isso então que as montanhas que nós temos que deslocar e que Jesus então colocava essas montanhas, que deve ser a fé robusta, essa fé robusta, sincera, que vai proporcionar o quê? A perseverança, a energia voltada, a calma e ao mesmo tempo a esperança e a certeza em vencer as dificuldades da vida. Quem de nós aqui não passa por dificuldades? As mais diversas. No campo da saúde, dos relacionamentos, financeiro, consigo mesmo, de autoencontro. Agora, a fé vacilante, quando a gente tem essa confiança que é vacilante, e na verdade não é uma confiança, essa incerteza, é uma hesitação, uma fraqueza, né? A gente morre de medo. Né? Eu me lembrei agora de um fato em que minha filha disse: mãe, você vai descer do tobogã, do clube que participa aqui, que é do Campeche. Quem é de lá, sócio, sabe, não é que é muito alto. E ela disse: mãe, vou desafiá-la, você vai descer desse tobogã, né? Mas eu digo, é um desafio, vou enfrentar, então vou ter confiança em mim mesma. E tentei, né, descer, mas eu fui arrastando, né, colocando as mãos, e eu quase que não mergulhava. Cheguei lá na piscina, quase que não mergulhava. Por quê? Porque eu fui colocando as mãos e colocando a resistência. E quando você coloca resistência, então começou, né, a atritar o meu corpo, e eu não desci na entrega. E a entrega não se deu completamente, de forma que o coração acelerou tanto, depois ela ficou rindo de mim, não é?
porque eu fiquei quase parada lá no tobogã, porque eu não queria descer. É esse fato, portanto, quer dizer, é essa entrega, essa autoconfiança do que a gente tem que enfrentar na vida, desde as pequenas coisas para as grandes coisas que nos acontecem. E aí, né, uma confusão, a gente tem uma confusão, claro que a fé, quando a gente tem uma autoconfiança, ou acha que está autoconfiante demais e vem a presunção. Porque a verdadeira fé, ela se conjuga à humildade. Claro. E quando nós estamos falando em autoconfiança, não quer dizer, de um lado, no extremo, a fé cega, que nada examina, não é? Que aceita sem verificação o verdadeiro como o falso, que vai produzir o fanatismo, que é esse fanatismo que normalmente a gente critica, e muitos criticaram, né? Principalmente as pessoas que usam muito o intelecto, que leem muito histórias, e normalmente elas, né, se deslocam ou não acreditam nessa fé do fanatismo, em que simplesmente, eu vou entregar tudo, exatamente tudo como está, e não fazer absolutamente nada, que é uma fé cega. Porque existiria uma fé raciocinada? Allan Kardec já nos fala dessa fé raciocinada, mas para passar para essa fé raciocinada, a gente precisa primeiro desbloquear nossos corações, né? Ou seja, sair da cabeça para o coração. E, ao mesmo tempo, usar as duas coisas depois, porque a fé raciocinada, ela vai se apoiar nos fatos e na lógica, e nada tem a temer, conforme nos diz Allan Kardec, com o progresso das luzes. Não prescreve nem se impõe. Na verdade, é uma fé inabalável. Por que uma fé inabalável? Porque, conforme ele nos diz, a fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade, ou seja, não há confronto entre razão e emoção, entre fé e razão. Fé é essa confiança que se tem na realização de uma coisa, de um fato, a certeza de atingir determinado fim, essa entrega. E aí existe a fé humana e a fé divina, que é isso que nós estamos querendo colocar. No homem, a fé é esse sentimento inato, que existe em nós esse sentimento inato, né, dos destinos futuros. Nós já guardamos isso de forma inata. Só que veio a sociedade e estabeleceu crenças exteriores, de que confiar é simplesmente práticas exteriores, quando, na verdade, nós não estamos imbuídos desse mergulho espiritual, dessa entrega espiritual. A fé, portanto, remove montanhas, e existe uma força maior, existe uma força que nós temos que encontrar em nós mesmos, porque o próprio Jesus nos disse, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Vós sois deuses. Ora, se existe dentro de nós uma força divina, obviamente eu não quero colocar essa força divina como extensão no outro, mas ela tem que ser construída em mim mesmo. E aí, nos lembramos, num caso verídico ocorrido na Romênia, no livro Códigos da Vida, tem um fato lá bem interessante, que um homem dizia sempre a seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E ele viajou, né? O filho estava na escola, e ele soube pela mídia que havia tido um terremoto, né, de intensidade muito grande, que havia abalado toda a estrutura da escola onde o filho se encontrava. Então, o filho, nesta hora desse abalo, estava na escola. E quando ele sabe, ele vai imediatamente para lá,
ele encontra, né, a esposa, tudo bem com ela, mas o filho estava lá. E ele fica, quando ele vê a escola totalmente destruída, ele fica, né? Imagina um pai que chega na escola, vê a escola toda destruída e o filho, nenhum sinal dos alunos mais ali, nenhum sinal de nenhum filho. Imagina como esse pai ficou. Então, tomado de essa enorme tristeza, ele fica ali, né, desesperado, ficou ali por um longo tempo, né, e as pessoas já diziam, ele, saia desse local, não vê que não restou mais nada, não tem mais ninguém aqui. Quer dizer, os outros pais chegavam chorosos, chamando para sair daquele local, e ele não tinha coragem, ou ele, uma outra força maior, o impulsionava para ficar ali. De modo que os bombeiros chegavam, né, tentavam resgatar ainda algumas vítimas, mas não existia rastro de ninguém, porque estavam tudo sob os escombros, e ele completamente, né, atordoado, mas ao mesmo tempo uma força maior o impulsionava para ali ficar. Chamavam outros pais para o ajudarem de alguma forma, a retirar aquelas pedras e, enfim, fazer algo. Ele imaginou mais ou menos a entrada que era, não é, da escola, o portão de entrada, a porta que dava para os corredores da sala onde se encontrava o seu filho. As pessoas iam dizer, não, você está louco, saia daí, vá para casa, se acalme. Não, e ele, não vou sair daqui enquanto não tiver notícias do que aconteceu efetivamente com meu filho. E os outros pais saíam, cada um ia saindo, já sem confiança nenhuma, sem nenhuma fé do que estava tudo desmoronado, e eles iam saindo. De forma que só ele ficou ali e começou então a entrar no processo de acreditar em algo, ou que uma força maior o movia. E ele então faz novamente o trajeto que possivelmente o filho estaria a partir do portão né, que restou, da porta e do corredor que dava para a sala que seu filho possivelmente deveria estar. E aí é nesse momento que ele começa então a clamar, a chamar pelo filho. Num outro momento, ele ouve a voz, Pai, estou aqui. E ele não acredita no que está, né, naquela voz que surge em meio àqueles escombros. E aí aquela vozinha diz, Pai, eu disse aos outros meus amigos, dos 36 da minha sala, 14 estão aqui comigo, porque nós ficamos embaixo de uma viga e nos protegemos. Então nós estamos aqui, e eu sempre dizia para eles, haja o que houver, meu Pai sempre estará ao meu lado. De forma que nós estamos aqui. E ele gritava, meu filho, se acalma. E aí ele foi retirando aquelas pedras. E o filho dizia, não, eu vou colocar os meus amigos para irem na frente. Porque eu sei que haja o que houver, você está ao meu lado, meu Pai. Essa confiança que se tem. Claro que em meio ao que está destruído em nossas vidas, ou aparentemente destruído, ou que nós catalogamos como destruição, ou que os nossos olhos verificam fatos que não têm mais volta. Isso não quer dizer ilusão ou ilusões que estabelecemos na vida, não estamos querendo dizer com isso que criemos ilusões para que possamos perseguir ilusões na vida. Não é isso que nós estamos colocando. Mas essa fé, essa entrega que nós desenvolvemos e nós colocamos numa sintonia com o plano espiritual, com Deus, com os espíritos amigos, de forma que existe uma intuição que nos rege e que nos conduz para uma positividade da vida e faz, então, acontecer aquilo que nós projetamos em todos os campos de nossas vidas. Sabe o que nós temos, o nosso maior medo? O nosso maior medo é descobrir que nós somos
poderosos. Todos nós somos poderosos. Temos poder dentro de nós de co-criar a realidade. Somos co-criadores. E é isso que faz com que nos movemos e nos identifiquemos. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Por que Jesus disse isso? Porque em sentimento, em espiritualidade, ele chegou no patamar em que ele se identificava com o plano maior, ele não tinha absolutamente nenhum medo o atingia. A confiança era plena, a insegurança não existia, de modo que ele foi ao Gólgota, ele foi então crucificado, e naquela crucificação foi uma entrega total. E ainda teve a coragem de dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E somos nós, então, nesse momento que nós passamos por dificuldades, será que nós temos essa coragem de ainda perdoar o outro quando ele nos fere? A força, portanto, o magnetismo, né, é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. E um dos episódios que nos chama a atenção do Evangelho é o caso da mulher hemorroíça, que há 12 anos sangrava. Imagina aquela mulher, a dor que ela atravessava, porque a mulher, quando estava no período menstrual, imagina, era sequer tocada. Ela então vivia reclusa, não podia ninguém tocar nela. Imagine uma mulher sangrando por mais de 12 anos. E ela então sabe que Jesus está ali aos arredores, e ela então vai ao encontro de Jesus. E no meio da multidão, ela então, o que acontece? Nos evangelhos vai de Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. É nesse momento, então, que a mulher toca, quer dizer, no meio de toda aquela multidão. Imagina, tanta gente, muita gente atrás de Jesus, e uma mulher que estava passando por um problema há mais de 12 anos. Ela toca uma das borlas, apenas uma das borlas do manto de Jesus. Não precisou ela falar, não precisou ela fazer. Foi o que aconteceu nesse momento? Uma irradiação fluídica se deu. A irradiação fluídica de Jesus foi atraída pela fé, pela confiança da mulher. Ela tinha tanta confiança que iria se curar. Por isso é que Jesus diz, de mim saiu virtude. Não foi só a energia de Jesus fluídica, a energia da mulher se encontraram. E no momento em que há essa sintonia desse encontro de uma outra, né, faixa vibratória, ela estanca, ela se cura. Automaticamente se cura. Aí vocês podem dizer, como é que isso se dá? Será que nós também podemos curar nós mesmos as mazelas do nosso corpo? Sim. Quantos de nós não já experimentamos isso quando fazemos uma prece, entramos numa outra sintonia, estamos com dor de cabeça e passa a dor de cabeça? Ou uma outra doença qualquer. Não é só uma simples dor de cabeça. Então, a fé não é uma virtude mística, contemplativa, né, que a gente tem que ir para a casa espírita, só tomar um passe, ou ficar, né, orando, ou ir para uma igreja e ficar lá de joelhos. Não, não é isso. Fé não é isso, não é essa ação. Né? Mas uma força atrativa, gente. Isso a física quântica já está provando. Existem energias no nosso corpo. Nosso corpo é um circuito elétrico. E esse circuito elétrico move-se o quê? Uma corrente. E essa corrente a gente tem que estar na vibração, na sintonia com uma faixa maior. E para que a gente esteja nessa faixa maior, a gente tem, obviamente, tratar das nossas crenças limitantes. E aí, acreditar
e efetivamente ser aquilo que nós projetamos ou nós confiamos. Somos seres crísticos, seres espirituais. E saber disso é o caminho para a nossa felicidade. E está lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, quando Allan Kardec pergunta: haverá uma medida comum de felicidade para todos os homens? E a resposta dos Espíritos é: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, o que é que os Espíritos colocam? A consciência tranquila e a fé no futuro. Imagine se a gente perder a fé. A confiança. A gente não sai do lugar, a gente fica paralisado. Aliás, os suicídios ocorrem quando a gente perde a confiança em si e no outro. Como é que a gente chega a um estágio de depressão profunda? Quando a gente já não confia em nós mesmos, nem na providência divina. Consequentemente, não vai confiar na providência divina, nem em nenhum futuro. E aí, né, a providência divina, ela nos auxilia, ela quer sempre nos auxiliar, mas nós não criamos uma sintonia, um campo vibratório propício para essa ajuda. Porque a gente não se acha merecedor, nem faz, fica numa zona, né? Parece que acha que vai ser sempre lagarto e não borboleta. E aí, quando a gente se fecha no casulo, a gente permanece nesse casulo achando que não pode tornar-se borboleta. E aí, adquirir sensibilidade para entender os recados que Deus nos envia. Que a espiritualidade nos envia recados. Só que a gente fecha, né? A gente tapa os ouvidos e fecha os olhos. Então, os desejos que não são concretizados. Vocês podem me perguntar: né, eu vim aqui para ser, né, para tratar do meu karma, eu tenho que passar por isso, eu não mereço ser feliz. Eu já fiz tudo, né? E não consegui. Há coisas, né, que estão pré-determinadas, e aí a gente teria uma outra palestra só sobre isso. Livre-arbítrio, né, a lei de causa e efeito, mas, enfim, isso daria uma outra palestra. O que nós estamos querendo dizer é que, diante da nossa programação espiritual, nós podemos alterar muita coisa. Inclusive, alterar karmas, do que chama karma, né, lei de causa e efeito. Podemos alterar. Então, não tem essa da gente dizer: eu vim para ser infeliz porque eu tenho que pagar o que eu fiz no passado, então eu tenho que sofrer. Agora, como eu estou sofrendo? Como é que eu estou lidando com determinados fatos? E aí, os desejos que não são concretizados. Por exemplo, tem pessoas que dizem: um emprego eu não consigo, eu luto e não consigo aquele emprego que tanto eu desejei, eu não consigo ter a posição social que tanto eu desejei, a beleza, né? A inteligência, por que eu não consigo ser tão inteligente quanto fulano da sala, que é super inteligente, sobressai entre os outros, e eu... O que você faz? Será que você já diz que não vai conseguir? Se pré-estabelece. Ou se não, diz assim: eu não vou dar certo em nenhum relacionamento. Você se relaciona bem consigo mesmo? Ou você já pré-estabeleceu que isso você vai ter que sofrer? Se é um processo de culpa limitante, não só de outras existências, mas dessa mesmo, nós já pré-estabelecemos que não vamos conseguir. Como muita gente também anseia, né? Estuda para fazer concurso. Aí diz: não vou conseguir. Né? Aí vem a desistência, né? Enfim. É confiar. E, obviamente, baixar a ansiedade. Porque se a gente foca no problema, esse problema não vai sair. Aí onde está, eis a questão. Se a gente ficar ansioso, a gente pode até pedir a Deus: eu peço, né,
que eu consiga atingir o emprego que eu quero, ou passar no concurso tal. Aí a gente foca no problema e fica ansioso, só falando daquilo. Esquece. Viva o agora. Viva, viva, viva. E faça aquilo que você projetou para a sua vida, independentemente disso que acontece. Como, por exemplo, a amiga minha, ela estava super ansiosa para engravidar. Queria porque queria, tinha feito já 1001 tratamento, né? Inseminação artificial, né? 1001 coisa, e não engravidava. Ana Paula, o que é que eu faço? É confiança em mim que eu não estou tendo. O que é que está acontecendo que eu não consigo, né, engravidar? E aí nós colocávamos, esquece, ou até adota uma criança. Você tem um problema de endometriose, faz isso. Ela disse que quando adotou, né, uma criança, ela engravidou, teve 3 crianças. Esqueceu o problema. Então, quando a gente foca e a gente persegue só aquele problema, parece que ele torna-se maior do que nós e quer nos engolir. Sabe? Vai nos engolindo. E a gente vai ficando defiando e desacreditando em si mesmo, começando a autoestima baixa, porque a gente não consegue atingir o que nós mais desejamos. E aí a gente passa, então, a não acreditar na providência divina, porque já fez vários pedidos e não consegue, mas fomos nós. Muito ansiosos, focalizando só no problema, não acontece. Não vai acontecer. Então, como é que nós saímos, nos deslocamos dessa vibe? Indo para outra. Veja que quando a gente está, né, bem, as coisas acontecem assim, quando a gente está, menos espera, né? Não é isso aí. Olha, eu menos esperei, aconteceu, não estava nem esperando, né? Conheci alguém, né? E aí? Né? De repente você conhece alguém e se relaciona. E tanto você procurou alguém para se relacionar, você estava muito preocupado, né, em encontrar alguém. E é isso. A vida nos dá tudo, gente. Nós somos construtores da nossa realidade. E, obviamente, isso se dá por um processo de autoconfiança e confiança na espiritualidade. Vocês acham que Deus quer nossa infelicidade? Não. Então, a lei do merecimento, é claro que existe a lei do merecimento, e nós fomos como os construtores aqui em outro, e o que nós estamos fazendo para merecer? Nós estamos só reclamando da vida o tempo todo. Eu não tenho. Quanto mais eu reclamo. Vamos agradecer? Vamos tentar agradecer por tudo que nós temos. Porque talvez aquele emprego, muitas vezes, que nós queríamos, não é o melhor para nós naquele momento. Então, a confiança, nós nem podemos ter uma confiança ou uma fé cega, né, que entrega tudo lá no alto, nem tampouco uma excessiva confiança em si por orgulho, né? Agora, assim, muita gente é orgulhosa, né? Mais do que acredita mais em si do que na providência divina. Tem gente, né, que assim, é a soberba por orgulho, né? Então ela não se vale da entrega. E também não acontece nada, porque não houve entrega. Então, agimos egoisticamente, né, para satisfazer em primeiro lugar os nossos desejos. E aí, a atitude amorosa, otimista de Jesus, né, que Jesus nos demonstrou, principalmente quando ele depositou uma entrega total de confiança no próprio Judas. Aí vocês vão dizer, a gente vai, não é, se entregar a uma pessoa que a gente possivelmente acha, porque Jesus já sabia, né? Ele tinha, não é, a previsão do que Judas poderia fazer, entregá-lo. Mas até o último momento, Jesus vai confiando em Judas. E no último momento, quando Judas chega para entregá-lo, o que é que ele diz? Amigo, a que viestes? Ele chama de amigo.
Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Imagina aí. Seu maior amigo, um amigo seu que convive, lhe entregar. Né? Porque a gente passa por isso também. Por pessoas que a gente... mas por quê? O problema foi meu de confiar? Não. Absolutamente. E Jesus lia na alma, né, a imaturidade de Judas. Em nenhum momento, né, ele chegou e disse, vai, né, sacana, né, você que, né, meu inimigo, canalha, cafajeste, canalha, você, né, que vai me entregar agora. Não, ele deposita a confiança em Judas. No último minuto de possibilidade de reabilitação. Judas ainda podia, no último momento, se reabilitar. Quando ele o chama de amigo. E nesse momento ele não o maldiz, não o acusa, não se entrega a queixas. E vocês sabiam que quando a gente há uma entrega assim, total de confiança no outro, passa a agir exatamente porque se eu desconfio muito de fulano, só coloco energia de desconfiança, essa pessoa vai acabar atraindo. Coloca confiança, até o último minuto. Até o último minuto. Confiança, como Jesus fez. Será que nós somos capazes disso? Porque a gente confia em si. Se a gente confia em si. Conforme nós estávamos, então, né, na sala de aula, comentando um texto, e de repente, né, uma aluna diz lá, professora, nenhum homem presta, nenhum homem é confiável, todos são cafajestes. É uma crença limitante. E aí, nós então colocamos, o ser humano é cafajeste? E aí vamos colocar, Chico Xavier é cafajeste? Madre Teresa de Calcutá é cafajeste? Nós vamos dizer assim, eu não sou cafajeste. E como a vida quer dizer, como nós vamos construindo fluidicamente discursos que nos vão constituindo e fazendo com que nós assimilemos para que sejamos aquilo que o outro quer que nós sejamos ou que nós pensamos que sejamos e que na verdade nós não somos. Nós somos seres espirituais, nós somos seres crísticos. É resgatar o que há de melhor em nós, o que há de melhor em mim, em você. E nos lembramos, inclusive, né, de uma entrevista da atriz Bruna Lombardi, que agora se tornou, né, também escritora. E o entrevistador perguntava para ela, você sempre foi bonita, né, assim, maravilhosa, então você foi sempre confiante em si, né, feliz. Ela disse, não, pelo fato de ser bela exteriormente, mas por enxergar a beleza em cada uma das pessoas que convivem comigo. E enxergar beleza e confiar naquilo que as pessoas têm de melhor. Quando eu me relaciono com o outro e vejo que o outro tem de bom, eu confio nesse outro. Eu passo a confiar em mim mesmo também quando eu descubro que em mim não existe só mazelas, mas existe algo bom que o outro possa também ver. Agora, se eu já pré-estabeleço que sou canalha, que sou, não é, uma pessoa egoísta, que sou isso, que sou aquilo, e só reforço, eu vou confiar em mim? Eu vou confiar no outro? Eu vou confiar em Deus? Não, absolutamente. Então, para adquirirmos confiança, é preciso primeiro adquirir autoconfiança. E essa autoconfiança depende de desenvolvermos o quê? O nosso caráter. O caráter da integridade, da coerência daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Porque há integridade daquilo que, quando há então uma desconstrução, a gente diz uma coisa e faz outra,
A gente não confia na gente. E como é que a gente vai confiar na providência? Não vai. Então, o acordo com os valores, a intenção, não tentar enganar o outro, ser claro. Não é? Quando a gente engana o outro, a gente engana a si mesmo. Então eu não confio mais. Como uma pessoa, por medo, porque foi traído pela namorada, pela companheira, não mais queria acreditar em outras mulheres e se fechou para relacionamentos. Não confia mais absolutamente em ninguém, porque para onde você vai? O que vai fazer? Porque alguém fez. Agora, por que não confia em si? Porque era também um Dom Juan. O que é que tem em mim que eu não confio no outro? Porque passei a vida toda enganando a mim mesma e ao outro. E nessa confusão, a gente estabelece confusão mental, de caráter, de integridade, um sentimento contraditório de autoconfiança, de insegurança. Ora, se eu digo eu vou a tal lugar com você e não cumpro, eu vou confiar? Em mim mesma, não. Porque nem eu cumpri o que eu disse que ia fazer. Aí como é que a gente vai ter fé em Deus? Como é que a gente vai se entregar? Mais do que isso, quando, por exemplo, a gente sabe, está com uma doença grave, como é que a gente se entrega? De confiança. Então, as características que nos assolam de insegurança, conforme Joana de Ângeles nos coloca, vai apresentar variados tipos de medo. Medo de amar, medo da mudança, medo de cometer erros, medo da solidão. É incapaz de sentir-se firme para agir. Tem pessoas que estão em relacionamentos tóxicos por medo de ficarem sozinhas. Não é porque gosta mais do outro, é porque tem medo da solidão. Medo da solidão, que é diferente da solitude. A gente tem que ficar sozinhos no sentido de se encontrar, para poder, então, compartilhar com o outro. Então, nunca possuir certeza suficiente, quer sempre se certificar das coisas. As pessoas inseguras, elas querem se certificar, controlar o que vai acontecer, está em constante sobreaviso e desconfiança. Vai acontecer um assalto aqui, espera lá, eu tenho que me cuidar, porque senão eu vou ser assaltado. Se a gente bota isso na cabeça, a gente é assaltado mesmo. Gente, o medo nos paralisa. E se acontecer a entrega, leva. Obviamente que a gente não sabe como vai reagir em um acontecimento desse. Por quê? Porque a gente não tem a autoconfiança. Então, é o medo de se pronunciar, defender os nossos pontos de vista, medo de dizer não, medo de nos posicionar, de defender o nosso ponto de vista quando nós vemos que vai praticar uma injustiça. Isso é confiança em si, é estabelecer Jesus era Senhor de si mesmo. E Senhor de si mesmo, Ele transmitia segurança, Ele transmitia autoconfiança e firmeza, porque Ele sabia exatamente o que deveria fazer, o que não deveria saber, porque Ele estava em constante sintonia com o que dizia e que fazia. Só que a gente fica na contradição, a gente fala e não faz. Então, o convite de Jesus é para a nossa autonomia espiritual. O que os outros acham de você não vai alterar o que nós somos, tá? Então, nós temos que ter franqueza no que vamos dizer, segurança no olhar, ouvir e convidar qualquer um para essa amizade, para estabelecer amizade. Às vezes a gente diz, não quero me relacionar com fulano, porque já pré-estabelece um preconceito. Nós temos medos de nos entregarmos nas relações, coragem de correr riscos para concretizar aquilo que nós acreditamos. Se a gente não correr risco, como é que a gente vai saber? Eu vou me relacionar. Não vou mais porque eu tenho medo. E o medo, a gente se paralisa nesse medo e não confia. Nós estávamos, então, a atravessar um momento difícil em nossas vidas. E aí nós lemos
uma mensagem de Meimei, do espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier. Confia sempre. E eu fui buscar saber qual o contexto de produção desse texto. O próprio Haroldo Dutra Dias, ele nos dá o contexto de produção, né, dessa mensagem, que é por demais consoladora. Mas aí vocês podem perguntar, quem é Meimei? Quem foi Meimei? E aí o próprio Haroldo explica, né, que Meimei, na verdade, foi Irma de Castro, uma jovem que se casou com Arnaldo Rocha, né, de Minas Gerais, tá? Morava em Minas Gerais e que se casou com Arnaldo Rocha aos 22 anos. Só que ela adoeceu gravemente das amígdalas, fez uma cirurgia na época e teve complicações e ela acabou, quer dizer, depois de 1 ano apenas de casada com Arnaldo Rocha, ela desencarna. Ela falece. E ele fica completamente arrasado, porque ele era materialista, né? Não é materialista, ele tinha um irmão que era espírita, mas era materialista. E certo dia ele vinha, né, pela avenida, pela rua, caminhando e tal, e ocorre um encontrão com o homem. E ele, de repente, os papéis caem, ele vai tentar ajudar, e quando olha, quem é? Chico Xavier. E Chico Xavier olhar para aquele homem e diz assim, nossa Meimei está aqui. Está dizendo que hoje é o aniversário de casamento de vocês. E que você tem que me acompanhar para a reunião mediúnica, porque ela quer falar com você e parabenizar. Nesse momento, aquele homem, né, materialista, ateu, se queda. Meimei era, e ainda é, porque ele também já foi para o outro lado, o grande amor da vida dele. Uma moça belíssima, com apenas 22 anos de idade, e ela, né, se comunica através de Chico Xavier. E tem vários livros psicografados, dentre eles Cartilha do Bem, Palavras do Coração, Palavras do Coração, Cartilha do Bem e outros livros. E interessante que Meimei, ela inclusive diz como foi, né, esse apelido que foi dado, porque eles foram assistir a um filme juntos, né, e a personagem, uns filmes desses orientais, e uma das personagens chamava-se Meimei. E ele aí ficou chamando minha Meimei, porque na verdade o nome dela era Irma de Castro Rocha. E aí a gente vê, ela então psicografa, que assim, ao ler, né, no momento também em que nós estávamos atravessando, né, a gente às vezes, diante de tormentas, a gente quer perder a fé ou a confiança. E eu li essa mensagem, confie sempre. Essa foi a mensagem, então, de Meimei. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Amanhã será outro dia. Tenho certeza disso, porque sempre um novo dia brilha. Temos a noite hoje, amanhã temos o dia, a alvorada chega. Temos a tempestade hoje, mas vem a bonança. Então, o poder da fé
Dizemos então, ó Senhor, sinto uma força que brota de minha alma e atravessa todo o meu ser, guiando-me sem esmorecer no meu adormecer. E mesmo me sentindo ferida, continuo destemida. Ainda meio tímida, permito que o teu sol penetre na minha razão, alterando o rumo do meu partido coração, que parece cansado de bater no ritmo delirante da multidão. Mestre amigo, meigo rabi, aplaca o meu desespero diante das perdas e não permita que eu me perca no labirinto dos lamentos e nem alimente a mente na demência de uma ciência materialista. Potência divina, ensina-me a grande ciência da oração dos humildes e potencializa a confiança que tenho em ti, sem fanatismo, movendo as montanhas do meu egoísmo e individualismo. Luz do meu caminho, conduz-me ao teu paraíso. Resgata-me da paralisia da incerteza e desperta-me com fé inabalável do meu amor ou do teu amor inigualável. Rogamos pelo nosso amigo que está na UTI e que soubemos agora que ele vai sair, que é o nosso amigo João. Para você, João, confiança, fé. Não deixa que a ansiedade, o coração, bate descontroladamente. E mente que a tua mente vive despreocupadamente. Um grande abraço para o nosso amigo da evangelização e que ele esteja aqui conosco no próximo sábado. Que Deus nos proteja e nos ampare.